A gente vai ter um bate-papo hoje sobre a questão da autoestima. No vídeo passado eu comentei que eu gostava de me arrumar, de me sentir bem e tal. E esse sim é um aspecto de autoestima. Mas, gente, isso é um aspecto de autoestima. Porque, na verdade, a autoestima ela é uma coisa muito mais ampla. A autoestima é como você se auto-percebe, tá? Porque, às vezes, tem gente que anda até muito bem arrumada, mas ela não se percebe, por exemplo, merecedora de certas coisas, ou pertencente a certos lugares. Você já parou para pensar como a autoestima está ligada a esses aspectos? Porque, veja bem, quando eu digo que eu tenho autoestima, quando eu prezo pela minha autoestima, ela não é uma questão de como eu me vejo, de como eu me arrumo, de como eu quero aparecer, mas de todos os aspectos que estão materializados fora de mim. Então, quando eu olho para as coisas que estão à minha volta, para as coisas que estão acontecendo ao meu redor, as coisas que eu materializo, são coisas que realmente eu gostaria de estar vivendo? Eu estou vivendo realmente a vida dos meus sonhos? Eu estou vivendo realmente as coisas da forma que eu acho que deveria ser? As coisas que estão dentro dos meus sonhos, dentro dos meus projetos, dentro dos meus propósitos? Porque se eu tenho uma autoestima elevada, se eu me nutro de amor, se eu tenho a certeza dentro de mim que eu mereço, que eu faço parte, de que eu sou um ser humano extraordinário, que eu sou um ser humano que merece o melhor, se eu começo a estabelecer uma conexão entre mim e o Criador, e aí eu pego e sempre me pergunto isso, sempre trago isso nas minhas consultas quando eu estou atendendo. Eu sempre pergunto, quando a gente fala de autoestima, como é a sua relação com Deus. Porque quanto mais distante for a sua relação com Deus, provavelmente mais vai ser distante a sua relação de você com você mesmo. Por quê? Porque no momento que eu tenho ciência que Deus faz parte de mim, habita em mim, eu começo a ter clareza, eu começo a ter ciência de que o que seria impossível? Porque se para Deus nada é impossível e Ele habita dentro de mim, Ele se manifesta através de mim, o que Ele negaria a Ele mesmo? Ele não negaria nada a Ele mesmo. Então, quando eu começo a me perceber sendo um com o Criador, sendo um com Deus, eu começo a entender, eu também faço parte dessa história. Eu também mereço viver certas coisas, certos aspectos. Porque eu descobri isso durante o meu processo de autodescoberta com a minha questão de saúde. Tinha muitas coisas, eu sempre gostei muito de andar muito bonita, muito arrumada, mas tinha muitas coisas que eu não me achava merecedora, que eu não me achava boa o suficiente, que eu não me achava pertencente. E isso causava e criava feridas profundas dentro de mim. E às vezes essas feridas, elas são causadas por nós mesmos ou por coisas que nós aprendemos durante a nossa jornada, ou durante a nossa infância, ou agora na vida atual. Mas principalmente são coisas que nós aprendemos até os 7 anos de idade. E aí vou mais além, para aqueles que estudam mais sobre espiritualidade, nós sabemos que tem coisas que nós trazemos da nossa ancestralidade. Então, existem certos aspectos dentro de mim que eu valido em mim e que ele vem da forma como os meus ancestrais perceberam. Por exemplo, eu tenho uma ancestralidade que veio de negros, que veio de escravos, que veio de índios, né? Uma parte da minha ancestralidade vem dessa origem. E aí, então eu tenho certas crenças dentro de mim que é como se eu não pertencesse a determinados lugares. Então eu comecei a procurar, né, na minha história, na minha ancestralidade, da onde vinha isso. Eu observei isso, por exemplo, no comportamento da minha mãe. Eu digo, meu Deus, é a pessoa que eu conheço que mais materializou dinheiro na nossa história, né? E ela tem dificuldade, por exemplo, de ir em certos restaurantes. Ela como se ela não pertencesse àquilo ali. Eu disse, oxe, criatura, teu dinheiro dá pra pagar isso e muito mais.
Não, mas eu fico achando que tá todo mundo olhando para mim. Então, esse tipo de aprendizado são aprendizados que, de certa forma, eu trago em mim. E eu só percebi isso quando a gente estava em determinado lugar e eu vi que ela estava com muito desconforto. E eu notei que existia esse desconforto em mim. Aí eu observei e eu disse, nossa, e é um tipo de lugar que eu frequento tanto. Mas eu notei que sempre eu procurava um lugar mais assim no canto. Eu sempre disse, não gosto muito de lugar cheio. Eu não gostava realmente de lugar cheio, ou eu achava que eu não estava fazendo parte daquele conjunto, né? Então, o vídeo de hoje, ele é muito para isso. Para que a gente possa entender o nosso lugar de amor próprio. Nós precisamos entender que esse lugar de amor próprio, ele nasce da nossa conexão com o todo. E que na hora que a gente entende que o todo, que Deus, ele é o tudo e ele merece o melhor e o tudo, eu sei como me nutrir desse melhor. Por quê? Porque ele merece o melhor. À medida que eu entendo que Deus habita em mim, eu começo a construir uma relação onde eu também mereço o melhor. E aí, quando eu vou dando conta de algumas crenças como essa que eu acabei de falar pra você, eu vou, isso é uma coisa que tem me sabotado. Qual é a diferença? Qual é a diferença do meu dinheiro pro dinheiro daquela outra pessoa? Nenhum. Então, eu tenho o direito de escolher aqui o melhor prato do restaurante, porque o meu dinheiro paga igualzinho da outra pessoa. Eu pertenço a esse lugar, eu mereço estar aqui. Por quê? Se eu tenho condições de bancar essa situação, eu criei os meus méritos de chegar até aqui. Você concorda? E aí tem um outro lado, que pode ser o seu de que está assistindo agora. Às vezes a gente não chega a materializar certas situações, a não poder bancar certas situações, porque a gente se encolheu tanto dentro dessa verdade, dessa crença de tipo, eu não pertenço, eu não mereço, eu não sou bom o suficiente, que a gente nem consegue a dar passos adiante. E aí sim, isso está sendo verdadeiramente nocivo. Porque quando eu acho que eu não dou conta nem de andar até ali, aí é o momento em que a gente tem que parar e olhar aquilo ali com óculos, ajustar assim, fazer aquela ampliação e começar a se questionar. Por quê? Por que não? O que há de diferente em mim que eu não mereço? Quer dizer que porque eu nasci em determinada condição, em determinada situação, eu não mereço viver o melhor e o diferente? E aí a gente começa a ter quando a gente começa a se perguntar e a perceber que existem informações e respostas muito maiores do que simplesmente, não, você não merece. Aí, por que eu não mereço? Qual seria a condição diferente, mais elevada de eu perceber essa situação? De eu fazer diferente, de eu me permitir diferente? Quais as possibilidades diferentes podem vir para a minha vida se eu tomar decisões e atitudes diferentes a partir disso que eu estou acreditando hoje? Você consegue compreender? Então, o olhar da expansão de consciência é para isso, para que a nossa visão ela se amplie, para que a gente consiga olhar para a nossa situação não como um binóculo que fecha, mas como se eu conseguisse sair de uma tela e me observar de fora. Dizer, não, qual é a diferença? Eu sou um ser humano, a pessoa é um ser humano. Ela teve vivências diferentes da minha. Mas as minhas vivências podem me levar a lugares infinitos, desde que eu comece a entender de que eu sou merecedor, de que eu sou pertencente, de que eu sou bom o suficiente. E aí a gente aprendeu a obedecer a alguns critérios. É como se para mim ser bom o suficiente eu tivesse que ter uma faculdade. É como se para mim ser bom o suficiente eu tivesse que ter nascido numa família X, Y, Z. Só, gente, que essas são questões e são padrões que a sociedade estabeleceu. Não são padrões em que
a energia do universo estabeleceu. Pelo contrário, eu tenho casos lindos que eu conheço de pessoas que hoje são multimilionários e eram caminhoneiros. Então, assim, e trabalham em ramos totalmente diversos hoje. E a pessoa estudou, a pessoa não fez nada. A pessoa acreditou em si. A pessoa entendeu que merecia, que sabia fazer. Disse, eu vou fazer. E foi fazendo. E foi fazendo, e foi abrindo caminho. E foi abrindo caminho. E foi acreditando, e foi se autonutrindo, dizendo que podia, que ia conseguir. E hoje é uma potência. Hoje sustenta economicamente não sei quantos milhões de empregos. Entende? Essa questão, esse amor próprio, essa validação que você precisa encontrar em você, porque ela não está não está onde você nasceu, ela não está na condição social que você vive, ela não está na quantidade de diplomas que você tem, tá? Isso foi uma coisa que eu tive assim uma clareza tão grande, porque se eu for puxar pra você que o tanto de diploma que eu tenho, você vai ficar assim, Acho que uma coisa que eu já fiz na minha vida foi estudar, foi ter certificado, foi ter especialização, foi ter MBA, e é só em coisa boa, tá? Só em instituição renomada. E aí o que acontece? Houve um momento da minha vida que eu olhei e disse, o que eu vou fazer com isso aqui? Isso aqui não tá me dando a resposta. Isso aqui não tá me dando como é que eu posso dizer, o retorno que eu ouvia que eu teria se eu fosse a melhor aluna, se eu fosse a melhor da classe, se eu fosse isso, se eu fosse aquilo. Não deu. Eu tive que aprender na prática a começar a vender coisas que eu tinha vendedor aqui que não tinha o segundo grau. E eu olhava, ficava observando como é que eles vendiam, como é que ele tinha a postura. Eu olhava muito pro meu pai é um vendedor assim excepcional e ele tem o segundo grau. E eu olhava assim a postura, como é que ele chegava, como é que ele abordava o cliente, como é que ele fazia para que o pedido acontecesse, né, para que a venda acontecesse de fato, como é que ele se posicionava quando ele chegava assim nessas grandes feiras, como ele ia muito a feiras em centros grandes, né, como São Paulo, Rio Grande do Sul. E ele aqui do Nordeste, né, chegava lá, aí eu até brincava como é que ele segurava a pastinha dele. Cadê o diploma dele? Mas ele sabia o brilho que ele tinha. E aí é o segredo que você precisa aprender. É que quando a gente começa a se harmonizar com o Criador, a gente também começa a se harmonizar com a nossa ancestralidade. E aí você que está me assistindo, eu não sei qual a relação que você tem com seu pai, com a sua mãe, né? Mas por mais difícil que seja essa relação, você, quando olha com um olhar ampliado, você vai começar a olhar e validar coisas positivas neles. Por exemplo, eu tinha uma grande dificuldade de relacionamento com meu pai. E esse despertar da consciência mudou a nossa relação, assim, da água pro vinho. Então, hoje a gente tem uma relação de muita amizade, de muita cumplicidade, muito companheirismo. Nós temos o nosso horário de fazer coisas juntos, né? Todos os dias. Então, e quando isso aconteceu? Quando, com a minha visão de olhar diferenciado e a minha forma de me autonutrir, eu comecei a buscar na minha ancestralidade. E aí eu começava a observar, eu percebi que eu dava muito foco para as coisas dele que me incomodavam, né? E aí eu comecei a olhar as coisas que ele fazia que dava muito certo. Tipo, se o meu pai disser que vai fazer alguma coisa, você pode ter certeza, ele vai fazer essa coisa. Pode dar errado tanto de vez que for. Quanto mais não ele recebe, mais pra cima ele vai. Ele disse que o não é a busca do próximo sim. E eu fui começando a observar isso nele. Sabe? Aquela garra, aquela determinação. Ele tenta de um jeito, se aquele jeito não dá, ele tenta do outro. E aí eu fui observando. Comecei a observar como era a forma que ele abordava as pessoas. E aí eu comecei a prestar muita atenção no gestual dele. Ele já é um senhor, né? Ele tem mais de 70 anos.
A primeira coisa que ele faz logo é, por exemplo, se ele tiver de chapéu, ele tira o chapéu. Ele mostra logo para a pessoa que ele é um idoso. Tipo assim, ele coloca-se numa situação de vulnerabilidade para que a pessoa lhe dê atenção. E eu ia observando o jeito que ele faz, né? Ele chega para falar com a pessoa, a primeira coisa que ele faz é ele bota as mãos para trás. É como se dissesse assim, eu estou desarmado. E eu comecei a observar e comecei a ver certos aspectos nele, comecei a copiar algumas coisas que ele faz, né? E isso foi mudando a minha vida de uma forma assim exponencial. Foram pequenas mudanças. Porque na hora que eu comecei a achar essas coisas nele interessante, eu via outra interessante, eu via outra coisa interessante, eu via outra coisa que me chamava atenção. E aí fez com que o foco que eu dava nessas coisas que eram boas e positivas mudasse a forma que eu percebia ele. Você compreende? E quando eu mudei a forma que eu percebia ele, eu comecei a querer acolher ele dentro de mim. A validar, sabe? Isso aqui eu tenho, isso aqui vem do meu pai, eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui tá em mim, eu sei fazer. Então quando eu chegava num lugar que eu tava meio assim, como é que eu vou fazer isso? Aí eu me parava e perguntava, como o papai faria? Entendeu? Que antes eu não perguntaria isso. E aí eu comecei, como o papai faria? Eu começava a me perguntar. Ah, ele faria assim, assim, assim. Aí eu ia lá e colocava o meu lado dele pra fora. Entendeu? Então, quando a gente trabalha o autoamor, a gente vai descobrindo isso. São formas de nos autonutrir, de nos autodar amor. Isso é uma forma que eu aprendi de me dar amor. Porque quando eu valido meu pai em mim, eu consigo me nutrir de amor. Tanto que isso muda em vários aspectos da minha vida. Por exemplo, quando eu penso no relacionamento hoje, eu sempre digo, não pode ser menos do que meu pai aqui dentro de casa com a minha mãe. Por quê? Porque é a minha referência hoje. O olhar muda. Eu digo, se não der menos do que ele me deu, porque ele me tratava igual, ele ainda hoje me trata igual uma princesa. Então eu preciso ser tratada no mínimo como uma princesa. Eu tenho que querer ser no mínimo ser tratada como uma princesa, uma rainha. Isso eu não validava antes em mim. E essa é a forma que a gente vai aprendendo a nos nutrir de amor. E aí, isso sim é amor próprio. E aí sim a gente vai começando a perceber o nosso lugar no mundo. E aí quando eu chego no lugar, antes eu colocava a dificuldade da ancestralidade da minha mãe na frente, hoje eu jogo a ancestralidade do meu pai adiante. Quando eu chego no lugar de que ele entra em qualquer lugar, eu também entro. Olha só a postura de rainha que já entra na frente, né? Por quê? Porque eu comecei a analisar que eu tenho um lado mãe, mas que eu também tenho um lado pai. E isso é muito importante para você fazer na sua vida. Então, se você quer avaliar aspectos como esse, você quer descobrir como se autonutrir, se você quer se autodescobrir, se perceber aonde você está se boicotando, eu criei um curso maravilhoso, fabuloso. Ele tá aqui abaixo nos comentários. Você consegue começar o curso hoje mesmo. Se você disser, não, Delane, eu não quero fazer um curso, mas eu quero fazer um atendimento, eu gostei desse tipo de abordagem, eu quero viver essa abordagem, esse tipo de tratamento na minha vida, você pode também agendar, aqui tem o número do WhatsApp aqui embaixo, você pode agendar a sua consulta comigo. E se você acha que não é o seu momento ainda, mas se você está curtindo bastante esse tipo de conteúdo e está fazendo algum tipo de diferença na sua vida, deixa o teu like, deixa um comentário, ativa as notificações aí no sininho. Para mim é muito importante isso, porque quanto mais eu levar esse tipo de conteúdo a mais pessoas, eu tenho certeza que vão ser mais seres humanos florescendo de amor, florescendo no alto amor e tendo uma vida diferente e extraordinária.